Dizia um grande pensador: a vida faz-se com os outros. A pergunta não menos filosófica que se coloca é: será? Para você que nos acompanha aí do outro lado, sinta-se saudado e fica conosco até o final. É assim que abrimos o nosso e o vosso programa Ponto de Vista, um programa, um espaço de debate e várias reflexões. Levamos até si reflexões sérias. São nossos convidados Aires Ndunduma e José Mariano, eles que nos farão perceber, não é, os seus pontos de vista sobre o networking. Dr. Aires, boa noite e seja bem-vindo. Renovados votos de saudação a todos, a toda a audiência, muito obrigado e bem-aja. Bem-aja. Dr. José, bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, agradeço eu pelo convite, não sei onde estavam com a cabeça, mas estamos aqui e muito obrigado. Que bom. Agradecemos. O networking, Dr. Aires, Sim. Eu começo contigo para fazermos compreender, não só a nós, como o pessoal que nos assiste do outro lado, o que é o networking. No âmbito da nossa prostituição cognitiva, conseguimos obter algum conhecimento relativo ao networking, no caso. Como nós sabemos, o networking é um estrangeirismo. Okay. E a origem dessa expressão é oriunda dos Estados Unidos, passa aquela tautologia desapercebida, é de origem norte-americana e foi criada de início para se referir à questão informática, nesse caso para o ramo da ciência computacional. Só nos anos 70 e 80 é que ganha uma nova roupagem mais levada para a questão laboral, que é a razão de estarmos aqui hoje. Então, o networking, do ponto de vista laboral, do ponto de vista computacional, é apenas a rede. Toda a rede que estiver ligada de diversos servidores é considerado network. A conexão que cada um de nós tem em casa é network mesmo, network connection. Então, o network é uma rede, é uma conexão. Trazida para a questão ligada ao lado laboral, já o networking é considerado como toda aquela rede que impulsiona ou que serve de vínculo laboral para que se atinja um objetivo coletivo. O que quer dizer que networking não é nada mais do que coletividade laboral com vista a atingir um objetivo. Certo. Que bom. José, como é que funciona o networking? Prontos, antes mesmo de dar aqui uma questão como é que funciona, queria só fazer aí, se não um reparo, disse muito bem o Dr. Aires sobre a questão ginológica, a questão essencial sobre o próprio termo, networking, mas o objetivo principal do networking não é atingir fins coletivos, porém fins individuais. Como é que funciona essa questão? Tanto que eu chamo uma questão mais de instrumentalização humana, não chamo muito de network, né? Como é que funciona? Eu preciso ter alguma coisa para me conectar com alguém que também tem alguma coisa que funcionarão juntos, se nos conectarmos. Ok? O network é exclusivo para pessoas que têm alguma coisa e que dão alguma outra coisa numa outra pessoa. Me explico melhor. Se eu tiver a empreender, por exemplo, em pães, e tiver o Dr. Ndunduma que empreende, ou seja, está fazendo empreendimento de farinha, nós criamos, portanto, um contato para que possamos, para que possa facilitar essa troca de bens, ou essa troca de materiais que possam fazer com que um objetivo seja cumprido. Ou pode não ser farinha e pão, mas que tenhamos, por exemplo, produtos semelhantes que quando nos encontrarmos podemos dar alguma coisa assim significativa. O network funciona simplesmente, em poucas palavras, na capacidade de teres alguma coisa e fazer funcionar essa coisa junto com uma outra pessoa. Ok.
Eu não sei, desculpem, eu não sei qual é o paradigma, mas caso o meu colega de painel tiver, como é que eu diria, tiver a dar 3 passos antes de dar o primeiro, eu posso cortá-lo ou a abordagem é mesmo assim, porque depois perde se calhar o ponto em que eu gostava de tocar, porque infelizmente isso já foi abordado noutros momentos, é essa dificuldade que eu tenho todos os dias com as pessoas quando nós falamos de networking. Nós estamos a falar de networking, não de lobby, não de lobbyer, não de lobbyist. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Qual a diferença? A abordagem que está a ter, por exemplo, o ponto fulcral que governou a abordagem do colega de painel é a questão transacional do network. Network não tem nada a ver com transação. Não. A partir do momento que nós começamos a transacionar, nós estamos num processo de trading dentro do network. Ou seja, o network é a ligação profissional que eu tenho com alguém. Não que necessariamente essa ligação seja o meio de transacionarmos favores. Não. E quando levo essa abordagem, eu gostava que nós chegássemos nesse ponto, por isso é que eu falava de dar muitos passos. Nós chegaríamos nesse ponto quando tivéssemos até uma abordagem de networking inner e networking output. O que é que eu queria dizer com isso? O networking pode ser analisado do ponto de vista das relações interpessoais ou ainda do ponto de vista mesmo do labor. Se nessa empresa nós temos 4 colaboradores, o networking que nós temos é de pessoas diferentes, os 4 colaboradores que têm acepções diferentes, conseguem agregar questões diferentes ao trabalho, mas não que necessariamente eles tenham de transacionar. E, Dr. Ndunduma, assim, de forma clara, certo. Qual é a diferença de networking e trading? Isso? Trading. Okay. No lobby, e que aqui agora o lobby passou a ter uma visão de que como é que é? É tipo uma associação de malfeitores. Aquela questão de fazer lobby é como é que é? Uma coisa que está usando muito em português. Como se lobby fosse negócio obscuro ou usar um meio para atingir um fim de maneira não lícita. Certo. Lobby é o processo, essa mesma rede, tal conforme funciona o network nessa ligação. Sim. Só que o lobby já tem essa questão transacional. O que acontece? Nós temos o presidente da República que precisa falar com o presidente dos Estados Unidos. Lobbyer é aquele que viabiliza esse contato por meio do seu networking. Ok. Há um intermediário no lobby. Certo. O lobby é que tem esse processo de intermediação. E aí cai muito na abordagem que o meu colega de painel fazia. Vou só fazer menção a uma questão que traz o meu colega de painel, Dr. Ndunduma. Doutor, quando traz a ideia de o network ser conexão, é aí onde eu discordo. Percebes? Porque quando nós criamos uma rede de contacto com fins para nos auxiliar a um processo de trabalho, não necessariamente que nós estejamos conectados. E eu entendo de forma ambígua o termo conexão na tua definição de network. Por exemplo, nós estamos aqui no debate e podemos estar conectados em relação ao tema, não conectados como seres. Por exemplo, o doutor diz que, a princípio, aliás, o doutor diz que uma relação em casa é um network. A relação com os nossos irmãos pode ser network, a princípio. Disse ou entendeu? Não, disse. Mencionei membros de família. Em casa, disse, mesmo eu tenho relação com os irmãos, é network. Será que eu ouvi mal? Exatamente. Disse sobre isso. O que é que eu quero o que é que eu quero trazer? A rede de contactos criados para, que eu chamo de instrumentalização, e a rede de contactos criada para a manutenção e a estabilização de 2 seres para atingir um objetivo profissional, não necessariamente tenha conexões. E eu quando trago a questão de... O que é conexão? Ou melhor, vamos começar, vamos partir bem. O que é networking? Pô, meu... Não, acho que assim nós falamos da questão essencial do próprio networking. Não. Vamos tentar compreender uma questão. Dr. Ndunduma, digamos que, na perspectiva do Dr. Ndunduma, networking é diferente de lobby.
Completamente. Exato. E aquela visão que o Não, ele doutor ainda não José... passou a visão. Exato. A visão que o doutor José passava aqui, disseste que é uma questão de lobby Não, diferente o de meu networking. o meu colega de painel não passou nenhuma visão ainda. Por quê? O meu colega de painel tinha de apresentar o seu conceito de networking Certo. e depois usar aquela abordagem que ele teve quanto a questão transacional do networking. Por isso é que eu questionei o que é networking afinal, porque eu tenho uma visão de networking e apresentei. Só que a pergunta que o painelista, que o nosso moderador passou ao meu colega de painel já não era sobre conceito de networking. O que acontece é que agora nós não sabemos qual é o conceito de networking na perspectiva do meu colega de painel. Tá. Quer dizer, em questões de debate, quando apresenta, ele já apresentou, já fez a pergunta, atenção. Certo. Ele fez a pergunta sobre como é que funciona, acreditando neste caso, Por favor, vamos se eu entender. funciono com a mesma ideia do Vamos doutor. entender. A ideia central aqui, e foi muito bem evidenciada, o networking, não é? É uma rede de trabalho. Concorda com isso? Percebes? Essa é a pergunta. Concorda? É uma rede de Tu trabalho. fazes as É perguntas? necessário Não, perguntar calma, se concorda, calma, que doutor, é para a calma, abordagem calma. não colidir. Tem moderador tá aqui, bom. como é que ele vai perguntar se eu concordo ou não? Não, As minhas abordagens vão dizer se eu concordo ou não com as tuas perspectivas. É assim. Logo que foi passada a pergunta, não sei se foi a mesma forma como se viu, logo que foi passada a pergunta, ele discorda da minha abordagem. Ele não responde à pergunta. Logo, Tá bom. logo. Tem pessoas aí. Não, como Vamos funciona? tentar Eu respondi esclarecer como é alguma que funciona. coisa. Essa é a pergunta que me foi Tem feita. gente aí a nos assistir. Vamos tentar, não é, compreender uma coisa. Networking, não é? É uma rede de contatos. É um termo que faz mais sentido para aquele que trabalha e precisa de contatos que o ajudem a alcançar o resultado que ele Sim, que quer. foi o que eu disse antes de Certo. olhar para o meu colega de painel Certo. para ver se ele percebe nessa perspectiva. Tá bom. Do teu ponto de vista, como é que funciona o networking? Não, disseram como não funciona. E nós não tivemos nem sequer uma abordagem sobre como funciona. Agora temos. Poderia nos explicar como é que funciona o networking? Não, qual é o problema? É que Certo. agora, eu vou ser a pessoa que... Na verdade, eu entendo sobre como funcionam... O networking. Não, eu sei como funcionam atividades do gênero. Eu gostava que, tal como me foi formulada uma pergunta, fosse formulada também ao meu colega de painel. Tá bom. E ele vai Vamos responder tentar sobre compreender. Não necessariamente que essas questões podemos. Nós não estamos Exato. aqui, por exemplo, a discutir Exato. conceitos, Certo. mas os conceitos são essenciais para nos ajudarem a levar o nosso objetivo. E os ouvintes lá nos perceberem. De fato. Certo, Mas certo. o mais importante é que Bom, eles nos então, percebam. o que vamos queremos poder transmitir. esclarecer alguma coisa. Certo. Qual a sua perspectiva sobre o networking? Bom, a pergunta é muito provocativa. A minha perspectiva sobre o O networking. que tu entendes? Exatamente, Exato. muito obrigado. Prontos, tal como disse o meu colega em questões introdutórias, Certo. né, sobre aquilo que é a criação, sobre aquilo que é a genealogia da própria palavra. Eu digo que, em palavras ou em citações indiretas, o network é a criação e a manutenção de uma rede de contato profissional com vista a alcançar um determinado objetivo empresarial ou não. Vejas networking como manutenção. A criação e a manutenção. Ok, Exatamente. ok. Sobre o ter, neste Certo. caso acrescento, passa. Não, é a criação e a manutenção sobre o ter em relação a duas pessoas com fins a atingir um objetivo profissional ou não. Ok. Essa criação de uma rede de contato, uma linha, Certo. ou um cômbito de contato que de facto viabiliza tanto um processo para atingir um objetivo. Certo. Agora, na tua perspectiva, se nessa relação entre duas pessoas para se alcançar os seus fins, uma não alcançar o fim, deixa de ser networking? Pergunta interessante. Olha, eu não sei se me percebeu a questão interessante, eu vou responder essa pergunta de forma indireta. O próprio networking, essa criação de rede de contactos e eu preciso ter, eu disse a princípio que o networking nunca é sobre o ser, quem é a pessoa. No networking não importa muito quem você é, mas o que você tem para oferecer. Percebes? Por isso que eu chamei da questão de instrumentalização. Ok, Mais ok. do que uma questão de conexão e de ligação entre dois seres, Exato. é uma questão de instrumentalização.
Daí que, para você ter ligações comigo, para eu ter ligação com o meu colega, eu preciso ter alguma coisa para funcionar. Estás a perceber? Ok. A coisa que ele tem, a coisa que eu tenho, é que vai fazer com que nós atinjamos um objetivo de forma individual. Ou seja, eu quero criar uma empresa e sei que o doutor é advogado. É advogado. Certo. Tanto, para facilitar as minhas transações comerciais, eu vou precisar das ligações do advogado. Eu tenho a empresa e ele, para ter dinheiro também nesse sentido, vai criar questões legais da minha própria empresa. Ele tem alguma coisa, eu tenho alguma coisa. Ok. Na eventualidade de não termos, eu não ter alguma coisa, ele tem. Não é network, não funciona o network. Embora que na minha visão, nestas questões, Ok. nesse processo de network, nem todo mundo é feliz quando acontece o processo de instrumentalização, neste caso. Então, significa dizer que uma visão instrumentalizada de networking, que é uma visão que tem sido ou tem se apresentado assim aos seus olhos, não é networking. Instrumentalização de networking não é networking. Necessariamente, o networking deverá ser alguma coisa aqui. Estabelecidas as relações deverão necessariamente trazer benefícios para as duas partes. Necessariamente deveria trazer, mas não traz. Nem E sempre quando não até. traz, não é networking. Olha, eu não sei se vou mensurar o network com a questão de atingir os objetivos. Ok, Não sei se ok. estaria a errar, né, em dizer que só a network quando se atinge o objetivo. Embora que na minha definição disse que duas ou mais pessoas criam contato e mantêm, não é, esse mesmo contato para este fim. Né? Mas, partindo da minha definição, digo sim, se não se atinge o objetivo, se ambas as partes não estão satisfeitas, não está a acontecer o network. Doutor Aires, como empreendedor, não é? Nas tuas relações, consideras que não é networking quando alguém sai a prejudicar e você beneficiar? É que eu estou muito triste mesmo com a forma como nós estamos a levar essa abordagem. É realmente muito triste. Eu acho que, em vez de termos um programa dessa natureza, podíamos organizar mesmo uma palestra sobre networking. Atenção, não se pode filosofar sobre networking mesmo. Esse é fact, isso é facto. É que networking nem é uma ideia acabada em português. Eu podia agora perguntar onde é que foram vistos para imaginar o que é networking. Mas é preciso interpretar vou as questões em diversos pontos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque agora nós estamos a ter uma ideia um tanto quanto deslocada de que qualquer ligação é networking. Atenção, tem working aí. Origem das palavras. E como disse logo de início, isso não é uma coisa que os chicoteadores criaram, não é nossa. Precisamos mesmo parar de inventar as coisas, tipo, nem sempre é sobre brilhar e tudo mais. Isso é sobre questões previamente estabelecidas. O networking surge onde? Surge nas relações diplomáticas. Relações diplomáticas laborais, atenção, porque senão seria net relationship. Tá? Nessa abordagem que estão a Significa ter... dizer, só há networking ou working nas relações laborais. Atenção. O networking, Exato. como tal, é a nossa rede de contactos. Certo. Em que campo? Essa é a abordagem que nós precisamos agora levar. Quando nós deslocarmos o networking primeiro como rede de contactos, ou uma comunidade, por exemplo, agora nós vamos encaminhar isso para diversas índoles, só que a forma como nós estamos a abordar é tão genérica que estamos a colocar em qualquer área. Primeiro, vamos ter uma abordagem de networking nas relações interpessoais, nas relações de desenvolvimento pessoal, nas relações transacionais, como apresentou o meu colega de painel, na questão, por exemplo, nas prestações de serviços. Porque quando eu entro como advogado para constituir a empresa do meu colega, nós estamos aqui num processo de... Há aqui uma prestação de serviços da minha parte para com ele. Se nós falarmos de networking aqui, onde é que fica a prestação de serviço? Por quê? Porque o networking nessa abordagem seria o meio
que o meu colega de painel usou para chegar até mim, não Mas calma, para prestação de serviço. digamos que com o passar, né, do tempo, coisas evoluem e precisamente dá-se a entender que há perspectivas diferentes num contexto histórico de networking e no contexto atual. Eu gostaria de saber, não Não, é? e faça a sua menção. Tipo, perdão cortar. Perdão De um cortar. ponto, Existe aqui a genealogia das palavras e a questão essencial de onde surgem as próprias palavras. certo. E a aplicação dessas mesmas palavras sofrem alterações. E é preciso que o meu colega de painel entenda isso. Se se prender simplesmente naquilo que é a questão essencial da própria palavra, embora que a questão da atualização, as atualizações que as palavras vão sofrendo em detrimento do contexto, não pode fugir muito daquilo que é a questão Qual é a essencial. atualização que sofreu a expressão network? Eu estou a atualizar, por exemplo, quando eu disse sobre a questão de network, Não, é só qual é. tu foste, desculpa Calma, tratar por tu, calma. foi trazendo uma questão meio que anacrona, se assim posso dizer, meio que anacrona, dando a descredibilizar do tipo fundamento que eu trouxe foge na questão essencial da própria palavra. E eu defini o próprio network, e se foram muito claros ou se foram percebendo, eu disse a criação e a manutenção de uma rede de contatos com fins a atingir objetivos laborais ou não. Essa foi a minha definição sobre o próprio networking. Está a perceber, líder? Tanto, trazer essa ideia de que eu estou a fugir dessa abordagem essencial, não consigo perceber em que perspectiva. Nós não nos referíamos à vossa... Porque, não sei se... Mas não depois- concordas com Não, aquilo que é a visão do não. doutor O meu, painel, José? o meu colega de painel, infelizmente, está mesmo a vaguear nas ideias. Desculpa ter de dizer dessa forma, mas quando voltar a assistir, por exemplo, vai dar conta que primeiro teve uma definição cuja abordagem já não casava. Por quê? Referenciava a Em questão... relação a ti, neste caso. Não, a própria definição que deu. Aham. Vê que Não casava em relação a quê? a definição e o resto da abordagem quando referenciava a questão de, por exemplo, tocou no ponto de, fez de uma pergunta, quando um dos implicados não atinge o seu objetivo, há networking ou não? Quando voltar a ver o vídeo, vai dar conta qual foi a resposta a isso e já colhido. Eu dei duas respostas, Com a se ideia, você com a ideia percebeu. primária. Mas o ponto fulcral qual é dessa abordagem? E eu acredito que dessa forma nós nem vamos avançar, porque a ideia é nós... Tá bom, a ideia é avançar. A ideia é avançar. Como acadêmico, não é? Eu gostaria de saber qual a visão que tem sobre o networking. É alguma coisa útil ou inútil? Pronto, seria bom se chegássemos a uma conclusão sobre a questão da essência da própria palavra. Embora que pode ser muito difícil. Mas eu penso que estão na mesma ideia, ou nem por Não, isso? é que vê, num momento nós até nem a discrepância no nosso conceito. Só que há um E que é ponto muito aqui. normal, Há um atenção. ponto aqui, há um ponto. O meu colega de painel fez uma definição, mas o resto da abordagem está a ser arrastada para uma ideologia. Porque o que acontece? Ele, por exemplo, referencia a questão de as pessoas envolvidas no networking. Ok. É um dos elementos do networking. Se nós tivermos uma abordagem do networking, por exemplo, é útil ou inútil? Aqui não estamos a falar se as pessoas ganham ou não ganham. Estamos a falar do networking em si. Ou vamos falar das relações. As relações dentro do network. Porque, networking é a rede de contatos. Ok. É possível que haja um networking parado. Por exemplo, eu não exploro o contato que eu tenho com o meu colega de painel. Ele é o opinion maker. E eu nunca peguei essa acepção dele de ser opinion maker para, por exemplo, me ajudar a atingir um objetivo. Não existe networking parado. Por isso que eu defini, por isso que na minha definição é a criação e a manutenção. Está a perceber? Não existe networking parado. Networking é o quê? É o contato que nós temos. De quê? Para quê? Não, Com a que questão objetivo? A questão Calma. A questão Não, é, precisamos os objetivos- saber, contato para não, quê? os objetivos, Ou de quê? os objetivos surgem por conta do contato que nós previamente estabelecemos. O que é que vai fazer com que tenhamos contato? Não, o nosso contato O te- é laboral, atenção, é networking. Não. Essa net surge, por exemplo, dentro de uma companhia, vamos ter uma abordagem dentro de uma companhia. Certo. Se tu és o apresentador e eu sou o moderador, diretamente, nós já temos uma connection, nós aqui já temos uma ligação.
Isso não é network. É o quê? Não é Isso o quê? network. Líder. Ele é uma rede de contato. Ele O, faz net, parte da minha rede de o, net, contato. o, net, o network, não vamos aqui inventar história, né? Certo. Trazer aqui ilusões da caverna. O próprio network não vai surgir, por exemplo, do nada, como estamos aqui a dizer. Você vai ter relações, vai pedir o meu contato por intermédio de quê? Quando é que você vai ter o meu contato? Quando você vir alguma coisa de especial em mim. Não. Do nada vais pedir o meu Sabes contato, qual é o líder. problema? Calma. É isso que nós estávamos... Vamos no exemplo Exatamente, prático. isso que Vamos nós dar um estávamos- exemplo prático. Exatamente. Se eu precisar de farinha e o José é um produtor de farinha, eu pedindo ou me afiliando ou querer ser amigo do José e conseguir isto, digamos que esse processo de José não é ter confiança, ter a minha confiança e eu a confiança dele, chama-se networking, porque No network de não alguma existe forma... amizade. No network não existe amizade. O que existe? Imagina, não, Isso é uma questão Deus. prática. É questão prática, líder. Vamos fazer assim. Eu vou fazer depois, vou dar um exemplo prático, líder. Desculpa Só dar um só, exemplo desculpa só, prático. Desculpa só. Eu vou Deus. voltar na mesma abordagem de que network... De que network é rede. Ok. Network é rede ou não? Network ou Sim, network é rede. rede de quê? Esse é o problema. É por isso que eu disse, seria bom o líder... Não, Calma, network não é rede. É o quê? Networking É o quê? não é rede. Network é o quê? Ah, work sim é rede. Rede que serve para fazer o quê? Aí está, entra o wing. O sufixo wing. Chefe, inscrições Calma. abertas para curso de inglês. Eu vou dar curso de inglês e Não, o meu network- painel está convidado gratuitamente mesmo. Gratuitamente. Calma. Network Calma, pode ser calma. rede para fazer. Nós não estamos a falar só de network. Atenção. Estamos a falar de network. Atenção, líder. Estamos a falar de quê? Network é de onde sai working. Working é gerúndio do work. Estamos. Então, network é a base. Networking é o que vem do network. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de quê? Atenção, o que é network? Vamos procurar É uma rede. Se esses telefones estiverem ligados à mesma rede, por isso que eu falei da origem computacional do termo, Certo. se estiverem ligados à mesma rede... De trabalho, nesse caso. Não, ainda não precisamos entrar no trabalho. Ok. Se eles estiverem ligados à mesma rede, estamos em presença do quê? Do network. Estamos? Agora, substitua essas pessoas, esses telefones, pelas pessoas e adiciona o wing. É simples. Nós estamos a falar de quê aqui, líder? Para você trazer sua questão da rede. Estamos a falar de network ou estamos a falar de networking? Calma. Doutor Ais, vamos tentar perceber a O líder, por exemplo, traz aqui essa visão. Nós estamos a tratar de network ou estamos a tratar de networking? Me ouviu? Me ouviu? Não, eu te escutei, líder, eu te escutei. Boa, ainda melhor. Calma. Vamos tentar perceber. Vamos tentar perceber qual é a diferença do network e networking. Não é? Para tentar perceber em que ponto uma coisa vem a ser diferente da outra. Assim, aqui a questão é simplesmente de termos. Não, mas O você network... vai Não, estamos a responder. Calma, O network- vamos entrar aqui em um conceito. o Vamos net- entrar aqui em um conceito sobre o conceito de networking. O Dr. José falava criação e manutenção de uma rede de contatos. Tá certo? Laborais, atenção. Exato, contato laboral. Eu penso que na essência dessa expressão, não é, tá aí, é ligação, tipo net, que é ligação, working, digamos, ligação no trabalho. Tá certo, né? Então estamos aí com essa ideia de ser uma rede de contatos, ou menos. Não, atenção. É. Na abordagem do meu colega, manutenção. Não podes ignorar nenhum dos elementos Certo. da definição, porque isso pode nos Manutenção. levar a termos uma... Criação e manutenção. Atenção. Agora, se não houver a manutenção, ok, Esse é o usou-se aí ponto. o I, Esse é o usou-se ponto. aí o I. Exatamente. Não é? Quer dizer que aglutina tanto a criação e a manutenção. Certo. Eu estava a responder a... Isso é que faz sentido a abordagem dele quando ele diz que não Mas é um calma. network parado. Calma. Sim, exatamente. Entende? Não existe. Faz sentido quando ele diz não há um networking parado, não há um networking parado, porque ele referencia a manutenção no seu conceito. Ok. Por isso é que vê, a forma como ele deu essa ideia, né, trouxe essa ideia, fez com que eu trouxesse
esse exemplo dos telemóveis ou dos computadores que estão ligados a uma rede. Certo, então a implicação aí eles tem... têm o quê? Eles têm há um network aqui. Exato, vamos tentar compreender. Assim, vamos tentar compreender. Deixa dar a minha visão e fez a pergunta inicial. Certo. Há um grande problema e que eu noto na abordagem do meu colega, infelizmente. Quando estamos a trazer aqui a ideia de networking. Exato, ok? exato. E nós fizemos referência a princípio, o meu colega fez a pergunta de o que significa network, percebe? Que é apropriar rede, só network é rede, percebe? Depois é que vem o sufixo in, estamos que significa ação. Acho que tá do inglês para o português o sufixo in é só colocar no gerúndio, né? Sim, que significa apropriação, neste caso. Exato. É isso que está nos trazendo problema aqui. Porque se os misters tivessem mesmo frequentado o meu curso de inglês, eu aconselhei, saberiam que esse ing não é só um sufixo, já muda essencialmente. Mas eu disse que é só um sufixo. Não, calma, deixa eu terminar. Não podes trazer palavras. Calma, Tá bom, não é apenas vamos tentar um compreender algo. sufixo. Não disse A partir do momento... Calma, doutor Aires, por favor. Eu não por disse favor. que A partir sufixo do é apenas... momento... Doutor José, Eu não doutor terminei, Aires, eu não tem terminei. pessoas Não, aí mas que não pode falar alguma coisa que eu não falei, líder. Doutor, Não pode trazer uma doutor abordagem Aires, que não trouxe. José, tem Sempre pessoas aí a nos assistir e eles querem compreender, não é? Um conceito explícito sobre networking, tá certo, né? Vamos dar avanço, entretanto, é preciso que também para dar avanço tenha um conceito sobre isto. Nós concordamos. Então, Nós concordamos em suma, no ponto de vista de Conceitual. conceito. Sim. Agora, O problema só está a surgir quando a nossa abordagem fere os nossos conceitos. ok. É exatamente Então, porque, vê, faça as suas perguntas. Deixa a minha abordagem fere o teu, não o meu. Não. calma, doutor. Vê, Então as chegamos perguntas à vão ser conclusão, formuladas. relativamente ao conceito de networking, relativo ao conceito, chegamos à conclusão que é, digamos assim, o estabelecimento ou uma rede de contato, vamos já que especificar o termo, no âmbito laboral que sirva, não é, como, digamos assim, o impulsionamento para que o trabalhador consiga adquirir, não é, resultados esperados. Nesse sentido. Concorda? Vamos nesse sentido, né? É melhor repetir. Tá bom. Eu penso que até aqui... Não, nós- preciso concordar? Não, porque- calma. Não, mas vamos avançar. Calma, Se vamos não avançar. concordar, Eu se não gostaria de concordar, saber, se eu não gostaria de concordar, saber. Ia fazer sentido a tua outra abordagem. Pois. Mas se concordar, já não vai fazer sentido. Por quê? Porque ele vai fazer as outras perguntas. Tá, Vai dar conta tá que bom. já não concordas em alguns outros pontos. Não, quê? por isso que eu disse a questão essencial, não concordar com certamente alguma definição. Tá Doutora, percebendo? prosseguindo, assim, como alguém que tem experiência no âmbito empresarial, eu gostaria de saber de ti, não é? Qual é o impacto do networking e como é que ele funciona já agora? Como é que funciona? O Primeiro, qual é o impacto, e Certo. como funciona, ou se preferir, né, pode falar como funciona e depois o impacto. Ok. No que toca ao networking, no modus operandi, né, na forma de funcionamento, Certo. essencialmente, quando essas pessoas estão conectadas, as diversas acepções que cada uma dessas pessoas envolvidas tem, vai fazer com que todas as partes no final do dia saiam satisfeitas. Atenção, não que elas saiam satisfeitas ao mesmo tempo. Por exemplo, aquele exemplo que estavam a tentar dar da farinha e tudo mais. Certo. Claramente que quem quer fazer o pão vai ser o mais satisfeito no meio disso. Ok. Por quê? Porque ele vai ter lucro, ele vai ter outros dividendos que quem teve o valor inicial, se calhar não tenha. Mas, atenção que é mesmo uma rede que já foi estabelecida. E aqui vai surgir outras nuances de diversas índoles. Por exemplo, se eu e o líder estivermos nesse processo de eu constituir a empresa dele hoje, eu vou estar a prestar serviço, né? Vou estar a prestar serviço e vou ser pago por isso. Certo. No conceito, nós já temos estabelecido uma conexão. Exato. Quando eu precisar de alguma coisa de que o mesmo também possa me servir, eu uso o nosso contato como meio de ter acesso a isso. O que quer dizer que no fim do dia, pode não ser no mesmo momento, que faz sentido, claro, faz sentido essa abordagem, que as pessoas não saem todas satisfeitas naquele momento. Faz todo sentido. Independente. E atenção que agora já é uma abordagem de networking fora
fora da nossa ligação meramente laboral. Por isso é que se nós levássemos isso da seguinte forma, o network analisado numa perspectiva intraempresarial, por exemplo, né? Ou dentro da empresa e fora da empresa. Por quê? Porque fora da empresa nós já vamos ter aqui a questão do networking, mas numa perspectiva mais de relacionamentos interpessoais. Ok. Dentro da empresa, de Agora, isso é só, laboral. essa expressão é por analogia nas outras áreas, não é? É uma expressão, digamos assim, específica, não é? No âmbito laboral. Exato. Então, quando está a falar de networking num outro sentido, é só para fazer análise. Exatamente. Ok. Por quê? Porque quando nós fizermos já essa aplicação de um outro ponto de vista, e isso acontece em muitas situações, academicamente. O que seria um networking acadêmico, né? Na academia. Desculpa, Sim. doutor Aires, podia nos explicar aqui como acadêmico, não é? Continua. Doutor José, né? Como acadêmico, poderia nos explicar qual é a perspectiva de networking nesse âmbito, ou nesse lado? Olha, eu tenho muitos problemas em defender alguma coisa que eu não afirmei. Ok, Então, eu nunca ok, afirmei que ok, network pode ok. funcionar na academia. Não funciona. Ou academicamente. Não funciona. Tenho muitos problemas. Certo. E a minha questão essencial, não é? A minha questão de definição do próprio network já quer dizer, já desfaz ou já discorda com aquilo que é a própria aplicação fora do âmbito empresarial. Ok. A perceber, fora do âmbito empresarial, sinceramente não tenho como trazer uma perspectiva acadêmica ao funcionamento do próprio network, mas ainda assim, arriscando, trazendo aquela questão primária, poderia ser da seguinte forma: eu sou estudante de economia, não é? E tanto da Faculdade de Economia da Universidade do GS, Certo. e tem outro estudante de Economia da Faculdade Católica, do Instituto Politécnico Católico. Então, tem uma cadeira de Economia que é muito difícil, que é Econometria, por exemplo. E eu sinto que o outro estudante da Católica é mais bom do que eu. Percebes? Mas eu tenho valências, por exemplo, em gestão de empresas, e ele percebe que eu em econometria tenho dificuldade e ele tem dificuldade em gestão de empresa. Mantermos uma ligação em prol de nos ajudarmos a resolver os nossos problemas poderia ser um exemplo de aplicação do próprio network, ou seja, a ligação que nós teremos para resolvermos os problemas acadêmicos poderia ser uma aplicação, tanto concordando com aquilo que o doutor diz, embora que não tenha afirmado, mas arrisquei, como disse, em dar este exemplo. Poderia ser assim. Ser muito prejudicial, afirmar alguma coisa que não seja convicto, não é? Essa é a tua afirmação, não é? Essa é uma afirmação tua. Mas ainda assim, eu toquei no ponto inicial, quando o líder Aires diz que nós estamos numa empresa, nós somos da mesma empresa. Por exemplo, aqui no estudo da educação, qual é o network que você tem com os seus líderes? Será que você fazer parte da mesma empresa que eu? Que tipo de network teremos fazendo parte da mesma empresa? Esta é a pergunta que eu faço. Eu não vejo necessidade de indivíduos que trabalham na mesma empresa ter network em relação à empresa. Agora acabou de dar conta. Em relação à empresa, atenção. É exatamente isso que torna prejudicial a nossa conversa. Eu não acho que seja. É que nós não fomos chamados para nos perguntarem o que é que nós achamos ou deixamos de achar e como funciona. Exato. A pergunta seria, como é que será que funciona? E isso daria... Não, mas não funciona. Essa é a pergunta. Não funciona. Não é questão de perguntar, é uma questão de não funcionar mesmo. Não, líder, sabe por quê? Sabe por que está a ser prejudicial a abordagem? É exatamente por conta disso. Eu não vim aqui para filosofar, particularmente. Se nós quisermos filosofar, podemos estar, por exemplo, num ambiente mais desconhecido. Isso é educação. É educar as pessoas à ação. Nós não podemos estar aqui, calma, líder. Nós não podemos estar aqui a dar uma de Aristóteles e dizer que só sei que nada sei. Quando você realmente sabe o que tens dentro do tonguimbo, mano, nós não podemos fazer. Isso é muita brincadeira mesmo. A nível das empresas, lembra o computador, se estão ligados à mesma rede, esses todos fazem com que alguma coisa ande. E ainda na vossa própria abordagem, é a ligação, a criação da ligação e a manutenção dessa rede. Logo,
esses que estão ligados a essa rede estão no âmbito de networking. Agora, que tipo de networking é que essas pessoas têm? É exatamente dessa forma que nós podíamos levar. Nós conseguimos, olha, deixa só, permita-me cortar, e eu tenho muitos problemas com os indivíduos que acham que termos uma abordagem diferente é uma questão filosófica, como diz, não, percebemos a abordagem, é muita inocência intelectual da parte das pessoas que dizem termos abordagens diferentes e estarmos a filosofar, e ainda se fôssemos. Estás a perceber? Porque a própria filosofia em si só é que faz o mundo existir. Ô líder, na tua abordagem não estou a perceber uma deficiência grande, porque só está a se basear no network, que é a rede. Nós estamos a falar de network. Ilustre, quando as pessoas estão conectadas a uma rede, elas funcionam para um fim coletivo. Não. Se nesse exato momento alguém está a filmar, você está a falar, eu estou a falar, ele está a falar, e isso vai ser levado ao ar. O objetivo é o quê? É falarmos ou ser levado ao ar. Se está a ser levado ao ar, o net está a funcionar ou não? Mano. Não, o problema é conceitualização. Nós estamos a falar de network, não de separação das palavras. Chefe, o networking não existe networking sem network. Não existe networking. Não existe como sem. Como é que o networking vai funcionar se não se estabelecer o network? Aí está o problema, líder. A separação das próprias palavras é que estão te dar significados diferentes. Eu vim aqui para debater e falar sobre networking. Estás a perceber? E quando você me traz sua abordagem de networking, permita-me, não. Quando você me traz a abordagem só de ligação em relação a quê? A fazer o quê? Nós estamos aqui. Um objetivo, ali é onde surge o working. É isso que nós estamos a dizer. Ouve só bem, vê esse exemplo. Se esse exemplo não te elucidar, mas já não sei o que estamos aqui a fazer, afinal de contas. Olha que nós temos 3 microfones. Temos alguém a filmar, temos alguém a fazer as questões e tem pessoas a debaterem sobre isso. Tem pessoas a nos assistir. Pessoas a nos assistir. Certo, bem, certo. anos até não sei. Mas a partir do momento que isso foi estabelecido, nós criamos o network, que é a rede, conforme está a dizer. E eu não estou a parar nisso. Estou a me referir que quando isso dá o resultado para atingirmos aquele objetivo, que é levarmos isso ao ar, esse network passa a uma networking. Entendemos? Até Não, aqui. eu percebi. Isso é networking, porque está a funcionar. E está a funcionar dentro de quê? Não é de uma empresa. Não é o cara que está a filmar. Sem o cara que está a filmar, podias ter algum working aqui? Sem a pessoa que fez esse script, que fez que escreveu essas questões, teríamos isso a funcionar? Agora, o problema qual é? O problema é nós pegarmos uma ideia de senso comum e queremos usar isso para discutirmos. Eu particularmente, antes de vir para aqui, precisava beber mais para não chegar aqui e começar a ter posicionamento que não levasse o cara ouvinte a como é que eu diria? A uma acepção, a uma consciência afinal do que é networking. Certo. E até agora, desculpa se eu Tá bom. E até agora, é necessário entendermos que há, sim, o networking do ponto de vista da mesma empresa, quando estivermos a falar de um tipo de, numa pirâmide, numa perspectiva horizontal, ainda vamos ter também uma perspectiva vertical, onde nós estaremos aqui a nos referenciar a outras índoles. E se nós prendemos a nossa abordagem só num único ponto, vai dificultar, porque num dado momento nós vamos contradizer aquilo que nós já dissemos. Então, E eu afirmei que não existe networking na mesma empresa, entre indivíduos da mesma empresa. Foi isso que eu afirmei. o que existe? Diga? O que existe? Não existe. O que existe dentro A própria ligação que nós estamos a fazer é simplesmente em relação aos outros indivíduos fora da empresa. É que eu estou a referir agora. Ok. Estás a perceber? Por exemplo, o funcionamento da empresa, o pessoal da FIX, ou seja, da educação, forma uma única estrutura em um único corpo, com fins a um objetivo. Esse objetivo é de todos que fazem parte desta empresa. O networking vai acontecer quando nós ou vocês se religarem com outras pessoas fora da mesma empresa. Vocês, quando estão na mesma empresa, formam um único corpo, não existe individualismo. Estás a perceber? Não existe individualismo na mesma empresa, já que estão todos para movimentar um único fim. Então, agora deixa-me para os caros. Os que estão a assistir, exato, Eu disse exato. assim,
a priori, o próprio networking não vai existir para indivíduos da mesma empresa, porque eles constituem apenas um corpo. Estás a perceber? Sim. Por constituir apenas um corpo, vão funcionar e vão atingir os outros objetivos quando se religarem com as outras empresas. Aquela questão que em economia chamamos de interdependência. Mas então, se nós estamos na mesma empresa, isso até um ilúcido poderia pensar. Se nós estamos na mesma empresa, vai se considerar como individualidade? Na mesma empresa, se consideramos-nos como um conjunto, como um só corpo. Qual é o networking que você e eu teremos na mesma empresa? Ok. Agora, deixa-me só. A minha preocupação é com a pessoa que está nos ouvir aí, nossos subscritores, nossos, digamos assim, aqueles que estão nos assistir. Vamos tentar compreender e dirigir o debate numa perspectiva de que aquele que está nos assistir consiga perceber e da sua percepção consiga, não é? De certa forma, se orientar melhor. O Dr. Aires dizia que o networking pode ser visto de um ponto de vista interno e de um ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, estamos numa linha vertical que nem se fosse uma hierarquia. Certo? Do ponto de vista externo, estamos numa linha horizontal que em direito chama-se a paridade, né? Onde uma entidade coletiva, uma empresa, tem ligação com uma outra empresa. Entretanto, a visão do Dr. José é a seguinte: não há networking ou networking internamente, porque o que se entende de networking é ligação, não é, de, digamos assim, uma ligação, é uma rede de contato de pessoas que conseguimos contactar que é para alcançar os nossos objetivos. É nessa perspectiva de que se a empresa tem um objetivo, de que se a empresa tem um objetivo, então, para o alcance desse objetivo vai precisar de outras ferramentas, né? De outras coisas. A empresa produz internas quanto externas. Exato. E as internas eu descarto. A empresa é uma padaria, não tem farinha. Networking acontece quando estes se movimentam e fazem contato com alguém, com um fornecedor de farinha. E não quando estes lá dentro fazem o pão, não é isso? Nesse sentido. Não sei se me faz. Não, percebi. É nessa perspectiva que se defende que internamente. Na última perspectiva, não Exato. na meio fim da Ok. Eu penso que são pontos de vista diferentes e que deve-se respeitar. Entretanto, os nossos ouvintes têm aí duas perspectivas. Não há interna, não há networking interno. Eu gostava mesmo que, noutras ocasiões, nós tivéssemos discussões em separado. Por quê? Porque a essa altura eu vou ter de aceitar por causa da falsa ideia de democracia. A verdade cognitiva. não existe calma. internamente e Eu vou externo. terminar. Okay, Por conta dessa questão de democracia e tudo mais, e pontos de vista, quer dizer, mesmo que está a falar à toa, temos que respeitar só. Tá vendo? Por quê? Porque do ponto de vista do próprio conceito, há Certo. internal and external networking. Mas aqui vamos ter que aceitar que, num caso, e isso não é só para confundir, quer dizer, nós já temos tantos problemas de educação no Certo. país. Então vamos assim, não vamos confundir aquele que nos assiste. Não existe, tipo, existe network. Não, e vamos ter que aceitar que a minha posição é que existe e do meu colega de painel só existe a Não existe. Entretanto, independentemente das posições, eu penso que doutor Aires, como empreendedor, esse entendimento de networking acaba por afetar os resultados. Ok. O não entendimento afeta de forma negativa. Como é que isso funciona? O entendimento. O não entendimento de como funciona o networking. Eu penso que aqui o Dr. Aires já deu a entender que há uma má percepção daquilo que é networking. Sim, olha, se pudéssemos parar de usar a expressão networking, nós estaríamos a usar simplesmente relação de comunicação no trabalho. Coisas diferentes. Mais uma outra doença neste caso. Relação Só relação de comunicação não é network. Não, esse é o do ponto problema. de vista. Esse é o problema. Estás a Em que perceber? ponto de vista? Estás a ver? Em que ponto de vista? Do ponto de vista laboral, do ponto de vista A minha empresarial. pergunta é, qual é a tradução da expressão networking?
Não me faça essa pergunta, essa pergunta é ofensa. Pare com isso. Estamos A tradução da network é rede. Como é que você vai perguntar? Networking. Networking. É o quê? O líder sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Vamos só usar Vamos. dicionário. Porque primeiro é que o facto de nós sermos, e há mesmo aqui uma denotação clara de falta de preparação do novo colega, vamos só usar aqui dicionário, por favor. Se puder demonstrar, é possível mostrar para mim o que é networking, de acordo ao próprio dicionário, para não estarmos a discutir só Mas ideias. deixa ver. Por favor. Rede de comunicação no trabalho. Ok, muito obrigado só por essa tradução. Eu dou por encerrada a minha abordagem. Vamos prosseguir. Eu penso que a ideia essencial aqui de networking é aquela ligação, não é? No âmbito especificamente laboral, mas tem uma perspectiva análoga da expressão que facilita, não é, o alcance dos objetivos. E falando disso, é possível ver o networking de um ponto de vista, como é que eu posso dizer, subjetivo e concreto. Alguma coisa que, não é, que depende, não é, daquele trabalhador, não é, que quer, não é, um resultado, não é. E eu gostaria de perceber, há uma expressão, não é, muito usada, nem 8 nem 80, não é? No mundo do networking, compreendendo assim o networking, se é útil ou não inútil, a expressão adequa-se, é válida ou não? Se é útil ou inútil, para quê? Para quê? Para o sucesso. Tipo, para alguém que quer resultados, alguém que, tipo, se imagina melhor do que agora, num período assim, curto ou longo, networking para esta pessoa é útil ou inútil? Olha, em primeiro lugar, talvez teríamos que conceituar o que é sucesso. Porque se nós falarmos já, tipo, falarmos de networking útil ou inútil para o sucesso em relação a quê? Existem milhares de abordagens sobre o que é sucesso. Exato. Percebe? E mais uma vez, eu trago aqui uma abordagem que os termos sofrem muitas atualizações. Eu disse agora no meu colega, nós vimos agora no dicionário que é a própria comunicação na empresa, mas a atualização de hoje, a compreensão, pelo menos que eu tenho, sobre a própria atualização que sofre essa abordagem, está muito fora de comum de ser simplesmente uma comunicação na empresa. Porém, na minha visão, o networking é inútil, portanto, para alcance de sucessos. Se definimos sucesso como a maximização de felicidade e bem-estar dos indivíduos. Ou seja, para mim, felicidade é o alcance do bem-estar e a felicidade dos seres, a não ser que se defina numa outra perspectiva. Mas se formos levar essa definição no lado empresarial, veremos que o próprio network é mais uma camuflagem como é que eu posso dizer? Aqueles indivíduos que lambem botas, estás a perceber? O network é uma expressão que promove a desigualdade social. O network é uma expressão que hoje, por exemplo, de hoje por hoje, estou a trazer de hoje por hoje, o network é uma ferramenta que hoje tem sido usada para promover a desigualdade social, instrumentalização e o abuso da autenticidade. É que as pessoas, quando estão ligadas à rede de contactos, dificilmente são autênticas, porque sentem-se sempre na obrigação de se reinventar para não serem abandonados ou deixados. Ok? Então, na minha perspectiva, o network é inútil para alcance do sucesso, se o sucesso for significar, portanto, a maximização do bem-estar social e coletivo. Olhamos, por exemplo, numa empresa. O objetivo de toda empresa primordial, embora que do seu ponto de vista econômico discordasse um pouquinho, é o alcance de lucros, a obtenção de lucros. A obtenção dos lucros para quê? Para garantir o bem-estar da empresa e dos indivíduos da empresa, neste caso da própria empresa. Essa abordagem, por eu ser instrumentalizado com outros indivíduos, por abusar dessa desigualdade social, tem sido inútil hoje termos que considerar o próprio network. Na minha opinião, seria o quê? Faça o teu cenário de forma proficiente, de forma profissional. Okay.
Estás a ver? Para desenvolver as empresas, você não precisa de network. Certo. Para ter sucesso, neste caso, considerando o próprio sucesso. A não Doutor ser que Aires, alguém tem é uma inútil? visão de um network que lhe deu sucesso, Para o sucesso, hoje. para o sucesso do networking. É inútil? Novamente, vamos partir da expressão sucesso, né? Exato. Do latim sucessus, que é o bom êxito. Ok. O bom êxito ou o atingir, o culminar de um caminho, né? Segue-se o caminho e chega-se a algum lugar, aquilo chama-se sucesso. Nessa ordem de ideias, e tendo em conta aquilo que foi o nosso próprio conceito, por acaso dos dois lados nós concordamos do ponto de vista conceitual, nós chegamos ao sucesso, fazemos um caminho, nesse caminho, essa é a minha visão, nesse caminho nós usamos o nosso networking. Chegamos ao final da jornada. Logo, na minha perspectiva, é útil, porque o próprio networking faz com que nós consigamos chegar ao sucesso. Agora, pegando numa abordagem que, claro, faz todo sentido, e eu consigo perceber mesmo como está a ser levada a abordagem, levando numa abordagem muito local, e estaríamos aqui a falar da Angola. O que acontece? A Angola está sob um teto de marimbondagem, de falcatruas, de fingirmos coisas, de usar os meus meios, usar qualquer meio para atingir os meus fins. Percebe? Nesse ponto de vista, a minha ligação já não é mais de dizer, olha, você tem capacidade disso, eu tenho capacidade disso, vamos atingir isso. É de dizer, ué, é como? Você está aí no sítio X, facilitem dessa cena. Olha, eu vou abrir uma empresa de camuflagem que vai trocar fechaduras lá no tribunal e vais me pagar 1.500.000, como se tivesse mesmo a trocar, mas vamos comprar fechaduras na Alemanha. Se você analisar o networking nessa perspectiva de tráfico de influência, percebe? Concordo plenamente. Não, mas olha só, e tem uma abordagem. Mas dá para analisar nessa perspectiva? Desculpa só. Já deixa de ser network. Não, nós estamos a falar. Uma Atenção, perspectiva é contexto, local. é Ok. contexto. Líder, No nosso contexto isso acontece. Então, por que eu disse que o network promove a desigualdade social? Olha, eu estou a trazer sempre a questão de hoje por hoje, centralizando aqui. Vejamos, que tipo de indivíduo pode entrar aqui na EFIS, ou seja, pode entrar aqui no estudo da educação? Que tipo de indivíduo pode, portanto, ter o contacto do doutor, se for a questão que exerce, né, como advogado? Mas que tipo de pessoa... Eu posso responder por isso. Que tipo de pessoa, por exemplo, pode ter o contacto de um diretor de uma grande empresa? Veja que até os contactos e as ligações é por seleção, percebe? Não é qualquer indivíduo. O network descarta a possibilidade, né, de qualquer pessoa ter o contacto de qualquer pessoa, no sentido, quando falo qualquer pessoa, uma pessoa qualquer, aquelas pessoas que na verdade podemos considerar de menores posses, não é? Não entra numa linhagem de contacto de pessoas grandes. Não, mas essa pessoa não pode criar o seu network? Aí está, pode, mas eu estou a dizer que quando pode criar o seu network, mas limitando-se àquilo que ele é, ou seja, aquilo que ele tem. Vamos lá ver. O network, quando eu digo o network não valoriza a questão de amizade, portanto é inútil. Eu tenho um network com o Dr. Ndunduma e portanto é laboral. Se eu ficar doente, por exemplo, a nenhum momento o doutor líder com o network que nós temos vai se disponibilizar em tirar um dinheiro para me ajudar. É que as pessoas hoje precisam, de conexões, não de network. É a segunda vez que o líder me usa como um exemplo para essa questão. Para essa questão de o networking não ser um mecanismo que facilite a ligação entre pessoas de diferentes classes sociais. Que tipo de ligação? Calma, deixa eu terminar. É muito triste te ver a me colocar nessa... Eu até queria que tu terminasses para depois te dizer, já podes me tirar desse exemplo? Qualquer pessoa pode ter acesso ao meu contacto. Pode. Qualquer pessoa... Não, eu disse sim. Não sei se percebeu a visão. Me usando como exemplo, né, para uma questão de desigualdade social. Era só mais... Até o mendigo tem o meu contato. Não telefônico, mas o meu contato afetivo. Não queria transmitir a ideia de ser você como você. Não. Era só era para te usar como... questão laboral. É só uma questão, não era... Não ficou claro essa questão. Não, mas pronto. Mas tem um ponto nisso. E eu, na verdade, se dares conta, a abordagem que o meu colega de painel faz agora faz todo sentido do ponto de vista local. Faz todo sentido. Mas então vamos trazer o network do ponto de vista estrangeiro. Não é local que queremos abordar o próprio network de hoje por hoje. Esse é o problema.
esse termo foi corrompido, é como lobby hoje em dia, eu falava no princípio, esse termo está corrompido no nosso contexto, por quê? Porque as pessoas, sem nenhum entendimento a respeito, usam a torta e a direita. Mas quando é que... Agora, quando é que... tipo, nessa perspectiva de mau uso do termo, não é? Como é que eu posso dizer? Que impacto negativo, até que ponto, não é, essa interpretação venha a influenciar de forma negativa nos resultados daquele que mal interpreta? Olha, só usarmos como referência a abordagem que o meu colega de painel fez, já responde essa pergunta. Vê, a partir do momento, o líder fez uma abordagem que referenciava tráfico de influência. Isso que ele falou tem nome. Chama-se tráfico de influência. Não é networking. Okay. Percebe? Digamos... Tráfico de influência não é networking. Hoje é networking. Ouviu? Acabou de ouvir? Agora faça novamente a pergunta. Como é que isso influencia negativamente? Hoje é networking. É só por isso. Hoje é networking. Acabou. Eu, por exemplo, eu não quero Quer trazer... dizer que o líder, quando veio aqui, estás a ver a visão que ele veio com o que é networking? Tipo, não, Doutor José. A visão... Quando se quer trazer... Deixa perceber. Hoje é networking. O networking deixou de ser networking. Hoje é outra coisa. Uma coisa diferente de network, daquilo que é a essência, do ponto de vista local. Percebe? A minha abordagem desde o princípio, queria já deixar claro. Eu não estou aqui, por exemplo, para discutir conceitos dicionarizados. Eu estou aqui para discutir o que é o assunto hoje. O que nós entendemos hoje disso. Okay. Ou como está funcionando hoje. Como é que funciona hoje? É isso que eu trouxe aqui. Ok. Por isso que eu estou a falar do ponto de vista local. Líder, eu peço as minhas sinceras desculpas por tentar te interpretar. Só faltou dizeres assim, só faltou dizeres o seguinte, logo no início. A minha abordagem, isso que está a dizer agora no final, teria dito no princípio. A minha abordagem é sobre networking numa perspectiva corrompida e aplicável em Angola. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu até desculpo pela ignorância. Porque no flyer está escrito networking. Útil ou inútil? Para o sucesso. Percebe? Certo. E quando alguém vem e diz, a minha abordagem é tendo em conta... Não sei se conseguimos nos entender. É que agora faz todo o sentido a abordagem que teve. Eu, particularmente, estava a me perguntar, mas será que ele está fazendo de propósito ou ele não está dando conta que essa abordagem... Mas quando você verifica uma abordagem, e tu és acadêmico, né, na tua abordagem, vê-se lamentações. Vês que quando te dá um tema para rebater, após estudar o próprio tema, você tem que aplicar de forma contextual. No nosso contexto, o networking também é aplicado fora dessa ilusão que tens. Exatamente. Sim. É a visão que terias abordado a priori. Estás a ver? Como é que é abordado o networking aqui? Calma, líder. Eu uso o networking. Sim. Eu uso a minha rede de contatos para atingir. Eu, por acaso, cheguei aqui à educação porque conheci alguém? Não sei. Ninguém. Ninguém. Sabe. O homem que está atrás da câmera não me conhece. Você me conhece? Não conheço. Usei o meu networking como tráfico de influência. Não usou network. Isso não é network, líder. Não é network que você fez. Você fez o seu trabalho. O que a educação faz? Por exemplo, time. Não, isso é problemática. Damn. Líder, eu tenho aqui a perspectiva. Como é que eu apareço aqui? Você fez o teu trabalho e você é bom naquilo que você faz. E sendo que eles precisam de cabeça para pensar, ligam para ti para você prestar esses serviços. Não precisou de você estar em contato e tudo mais. Como é que eles tiveram acesso à informação de que eu sou bom? Não sei. É muitas formas de verificarmos que uma pessoa é boa. Líder, temos telefone para nos verificar como é que a pessoa faz, o que a pessoa faz. Percebe? Não precisa você ter contato. É aquilo que eu me primei. Faça o que você tem da melhor forma possível. As pessoas vão chegar até você. Fato. Estás a perceber? É a inutilidade do próprio network. Doutor José, acho que é claro que o mau entendimento sobre alguma coisa, de certa forma, influencia no resultado. Sim, quem entende mal fala mal. Exato, aquele adagio que se diz, né? Se plantou banana, não espera colher manga. Ok. Nesta linha de pensamento, nesta linha de pensamento, como tráfico de influência. Nesta linha de pensamento, eu fazia a pergunta no Dr. Aires. Nesta linha de pensamento, Dr. José, eu gostaria de perceber, né? Gostaria de perceber, não é? Até que ponto a má interpretação ou quais são, não é, as consequências da má interpretação
relativamente ao networking? Prontos. Partindo daquilo que é essencial que se Certo, disse certo. e, na verdade elencamos algumas vantagens do próprio network, não é? Que o próprio auxílio tem aí o auxílio de atingirmos certos A objetivos. facilidade, ok? Exatamente, até certo ponto essa facilidade Certo. pode acontecer. Tanto a má compreensão leva tanto a atitudes erradas. Ok. Tanto se atitudes erradas, na verdade, levam aquilo que eu chamei, que hoje acontece, na verdade, que é a instrumentalização que tem acontecido, a própria tradução, o próprio network. Então, o próprio network, de forma essencial, eu compreendo que é necessário e funcionou, mas eu estou a trazer de forma contextual aqui. As desvantagens são essas que temos verificado aqui pode hoje, ser afirmar também que a instrumentalização, não é? do ser humano. Do tipo, da expressão, vê o networking como um instrumento é consequência de uma má interpretação da palavra ou do sentido da palavra? Pronto, poderia ser, se alguém tiver ferramentas suficientes para se provar. Poderia ser. Encarecidamente, acredito que nós também já estamos fora de tempo. Eu gostava que formulasse a mesma questão para mim. Qual delas? Sobre a má interpretação da expressão networking. Certo. Doutor Aires, como empreendedor, Certo. a má interpretação do termo working ou do Networking. sentido networking pode gerar mais resultados. Quais? Do sentido? Sim, Ele a perguntou questão do é essa. sentido. Não, a questão é essa. pergunta ele não foi bem. A dessa questão é forma. foi essa. diferente. Se Se fosse a do má sentido, interpretação daria do outra termo pode gerar, não é? Como é que eu posso dizer? Pode gerar consequências. consequências. Certo, mas exato, nessa- é nessa perspectiva. A má interpretação do termo networking pode gerar graves consequências. Graves. E uma das consequências, vou elencar só duas. Uma delas é usarmos o tráfico de influência camuflado no networking. E a segunda é termos pessoas que vão ver esse tráfico de influência usados, camuflados como networking, e depois virem para um podcast chamado Educação e dizerem que tráfico de influência é networking. Infelizmente, isso é muito errado que se tem feito. Essa é a consequência lógica. Olha, é uma consequência drástica. Por quê? Porque, infelizmente, nós já não vamos ter uma outra forma de ver o networking. Estás a ver? Mas Vamos ter o problema, olha só. Não, é a minha resposta. Não, essa resposta a minha é. resposta. Essa resposta, Para a mesma digamos. pergunta. Não, essa resposta é da caverna, líder. Essa resposta é da caverna. E tem fraca de luz. Perceba. E é um problema que eu já disse a priori. É preciso que saibamos contextualizar as palavras porque elas sofrem alterações no seu uso. E durante a sua evolução. Houve corrompimento. Isso é que, líder? Não é alteração. Corromper é o quê? Não é alterar. Houve. O líder está com problemas não, a de palavra conceito. continua a existir. Não. A palavra existe. As palavras não Só que existem sem aplicação. Estás a ter uma abordagem de que essa palavra ganhou um novo sentido. E não foi isso que aconteceu. As palavras têm muitos sentidos e os sentidos das palavras vão se corrompendo ao decorrer do tempo. Influência é tráfico de influência. Nunca vai ser network. Não, hoje quando falamos tráfico de influência, significa network hoje. Tá percebendo? É problema de conceito. Há problema de conceito, líder. Tem pessoas aí que nos assistem. Vamos tentar também discutir um pouco na perspectiva, né, de quem nos assiste para lhe fazer compreender. Certo. Vimos aqui a ideia, os pontos de vista, as visões sobre networking. O essencial foi dito de networking, o conceito, não é? Uma rede. Estamos na reta final. Eu gostaria de saber de cada um, não é? Algumas breves considerações e de um ponto de vista assim didático para que aquele que nos assiste, né, consiga perceber o que é, como funciona, o impacto, se bem que já falamos aqui da má interpretação e o impacto da boa interpretação, a importância, assim de uma forma resumida. Eu vou começar porque as pessoas gostam de coisas até certo ponto, né, infelizes para depois sermos felizes. Não primem por network. Hoje, principalmente, eu gostaria que as pessoas fossem bons e trabalhassem rigidamente nos seus projetos
e naturalmente serão identificados de forma categórica, de forma profissional, partindo daquilo que vocês fazem. O networking, infelizmente, hoje, nesse ponto de vista aqui contextual, significa abuso da autenticidade. As pessoas hoje estão sendo falsas, utilizando este nome, não é? As pessoas hoje estão sendo instrumentalizadas por conta deste foco. Daí que, se formos bons naquilo que a gente fizer, seremos ligeiramente conhecidos. E não vamos confundir tanto network com interdependência no processo de transação econômica. Não é possível. De forma natural, a palavra network é recente. Antigamente já havia trocas já havia interdependência na própria economia e as empresas funcionavam perfeitamente, percebe? Por isso que para mim, o network, infelizmente, é inútil por causa dessas variantes. Ok. Qual o conselho que darias em um empreendedor? Apoie-se, como é que faz? Serve-se de networking ou confia em si? Por favor, caro empreendedor, eu falo como, por exemplo, desde pequeno, e hoje por hoje, você não precisa se apoiar em ninguém. Até o termo apoiar-se em alguém é porque todo mundo quer se apoiar numa base sólida. Ninguém se apoia em alguma coisa que quer cair. Então, a base sólida é a construção. Você que quer se apoiar em alguém que quer cair, você que está com problema. E quando você se apoia em alguém que já está firme, você está mais sujeito a ser discriminado, a ser abusado, a ser enganado, porque você ainda não tem base. Está a perceber? Formule as tuas bases, formule os teus princípios, formule as tuas regras e seja bom como empreendedor. Em suma, faça bem aquilo que você for fazer e você vai atrair muita gente. Que bom. Doutor Aires. A minha abordagem é completamente inversa. Eu gostava de incentivar toda a gente a fazer um uso higiênico do seu networking. Com isso, eu quero dizer que aconselho toda a gente a, antes de usar a expressão networking como sendo uma forma de camuflagem, de bandidagem e tráfico de influência, pudessem ver no networking a capacidade de estabelecer mesmo contacto, a capacidade, a suscetibilidade de poderem atingir os seus fins. O networking funciona, porém, é importante que nessa rede tenhas alguma coisa a agregar. Eu digo, se tu fores empreendedor, e eu também sou, se tu não tiveres bons contactos, há uma grande chance de tu falires no mundo dos negócios. E quando falo de bons contactos, na prática, esses contactos atuando é o networking. Logo, eu recomendo o networking. Peço que as pessoas se capacitem, que se capacitem mesmo, porque apesar de ter esse contacto, não é possível que se use esse contacto se tu não tiveres nada a agregar. Logo, o networking funciona, ajuda, porém, a oportunidade não vai esperar a preparação. Logo, preparem-se, porque o networking funciona, é útil em diversas índoles e recomendo porque, no meu caso, funciona, tem dado resultados exitosos e tendo em conta aquilo que é a nossa capacidade e a nossa preparação prévia, se bem que preparação é logo prévia, mas a nossa preparação determina o modo como vai funcionar a nossa rede de contactos. Muito obrigado. Obrigado, nós agradecemos imenso, não é, por nos brindares com a vossa presença e nos ajudares a refletir sobre o networking. Essa foi uma edição de muitas. Aos nossos telespectadores, aqueles que do outro lado nos assistem, muito obrigado. Nos acompanhem mais vezes e encerramos assim mais um programa Ponto de Vista.